A história do grupo sueco ABBA sempre foi lembrada como um dos maiores fenômenos da música pop mundial. Por trás de sucessos como Dancing Queen e Mamma Mia, existia uma combinação rara de talento, química artística e relações pessoais intensas que acabaram influenciando profundamente o destino da banda. O que o público via era brilho, harmonia e perfeição. O que acontecia nos bastidores era mais complexo, marcado por pressões da fama global, diferenças emocionais e transformações inevitáveis na vida dos integrantes. Esta narrativa revisita a trajetória de Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, mostrando como amor, música e distância emocional se entrelaçaram até redefinir o rumo do grupo e deixar um legado que ultrapassa gerações. O nascimento de uma conexão artística e pessoal. A ligação entre Benny Andersson e Frida Lyngstad surgiu antes mesmo da formação do ABBA. Eles se conheceram no fim da década de 1960, quando ambos já atuavam na cena musical sueca. Havia uma identificação imediata, baseada em admiração artística e sensibilidade musical. Frida trazia uma voz emocional e expressiva, enquanto Benny demonstrava talento técnico e criatividade melódica. Essa combinação criou uma base sólida tanto para o relacionamento quanto para futuras colaborações musicais. Com o tempo, a conexão entre os dois se fortaleceu, unindo vida pessoal e profissional. Eles compartilhavam não apenas sentimentos, mas também ambições artísticas. Essa fusão entre amor e música ajudou a moldar o som que mais tarde se tornaria a assinatura do ABBA. Mesmo com diferenças de personalidade, havia equilíbrio criativo, que se tornaria essencial nos primeiros anos da banda. A ascensa do ABBA e o impacto da fama global. Quando o ABBA ganhou projeção internacional nos anos 70, a vida dos integrantes mudou completamente. O sucesso trouxe turnês exaustivas, agendas lotadas e uma exposição pública sem precedentes. A banda passou de um projeto musical promissor para um fenômeno global. Nesse contexto, o relacionamento entre Benny e Frida começou a enfrentar pressões invisíveis. O ambiente criativo exigia perfeição constante, e a convivência diária sob pressão intensificava diferenças naturais. A fama não apenas elevou o grupo, mas também ampliou tensões internas. O que antes era espontâneo começou a se tornar estruturado e exigente, afetando o equilíbrio emocional entre os dois. Diferenças criativas e distanciamento emocional. Com o crescimento do sucesso, as diferenças de personalidade começaram a se tornar mais evidentes. Benny era mais reservado, analítico e focado nos detalhes da produção musical. Frida, por outro lado, tinha uma abordagem mais emocional e intuitiva. Essas diferenças, que inicialmente se complementavam, começaram a gerar distanciamento. O estúdio de gravação passou a refletir essas tensões sutis. A dedicação intensa ao trabalho reduzia o espaço para a vida pessoal, e a convivência constante sob pressão criativa ampliava o desgaste emocional. A música continuava a fluir, mas a relação pessoal já não acompanhava o mesmo ritmo. O equilíbrio que sustentava o casal começou a se fragilizar gradualmente. A ruptura e o impacto no grupo. O fim do relacionamento entre Benny e Frida no início dos anos 80 marcou uma mudança significativa na dinâmica do ABBA. A separação não afetou apenas a vida pessoal dos dois, mas também alterou a atmosfera criativa da banda. Embora o profissionalismo tenha sido mantido, a energia emocional que antes impulsionava o grupo se transformou.
algumas músicas passaram a refletir sentimentos mais introspectivos e melancólicos, revelando indiretamente o impacto das experiências pessoais dos integrantes. A banda continuou ativa por algum tempo, mas o clima interno já não era o mesmo. A evolução musical é em meio à dor pessoal. Mesmo após as separações, o ABBA continuou produzindo músicas que marcariam gerações. No entanto, havia uma mudança perceptível no tom emocional das composições. As letras passaram a explorar temas como despedida, reflexão e amadurecimento emocional. O processo criativo se tornou mais individualizado, refletindo a nova realidade dos integrantes. Ainda assim, a qualidade musical permaneceu elevada, consolidando o grupo como um dos maiores da história da música pop. O público talvez não conhecesse os bastidores, mas sentia a profundidade emocional presente nas canções. A trajetória de Frida, antes da fama. A história de Frida antes do sucesso ajuda a entender sua força interior. Nascida no pós-guerra em circunstâncias difíceis, ela enfrentou rejeição social desde a infância. Filha de uma relação marcada pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, cresceu lidando com estigmas e incertezas. A música surgiu como refúgio e forma de expressão. Desde jovem, demonstrou talento e determinação, construindo sua carreira antes mesmo do ABBA. Essa vivência moldou sua sensibilidade artística e contribuiu para a profundidade emocional de suas interpretações. Sua trajetória pessoal se tornou parte essencial de sua identidade artística. Vidas após o ABBA e novos caminhos. Após o encerramento da fase mais intensa do ABBA, cada integrante seguiu sua própria jornada, marcada por escolhas pessoais e artísticas bastante distintas. Benny Andersson continuou profundamente ligado ao universo musical, dedicando-se à composição e a projetos que exploravam novas sonoridades, sempre mantendo sua identidade criativa ativa. Já Frida Lindstad optou por um caminho mais reservado, afastando-se gradualmente da exposição pública e buscando uma vida mais tranquila, distante da pressão constante da fama. Apesar das mudanças, ambos carregaram consigo as marcas do passado e o reconhecimento de tudo o que construíram juntos. A separação não apagou a história compartilhada, mas a transformou em uma base sólida de respeito mútuo. Com o tempo, ficou evidente que, embora seguissem direções diferentes, o impacto do que viveram como grupo continuava presente em suas identidades e na forma como eram lembrados pelo público mundial. O legado e o retorno moderno do ABBA. Décadas depois do auge inicial, o ABBA voltou a ganhar destaque global com o projeto Voyage, que surpreendeu o público ao unir música e tecnologia de forma inovadora. A proposta utilizou recursos digitais avançados para recriar apresentações dos integrantes, permitindo que novas gerações experimentassem a essência do grupo de uma maneira totalmente diferente. Mais do que uma simples volta ao passado, o projeto representou uma reinvenção da própria memória musical da banda. O retorno não se limitou à nostalgia, mas abriu espaço para uma experiência artística moderna, em que emoção e tecnologia caminham juntas. O público respondeu com entusiasmo, vendo o ABBA não apenas como um fenômeno de outra época, mas como algo vivo e em constante evolução. Essa fase reafirmou a força duradoura de suas canções, que continuam relevantes, mesmo após tantas décadas, conectando pessoas de diferentes idades e culturas. O ABBA, como símbolo de relações humanas complexas. A trajetória do ABBA ultrapassa o universo da música e se torna um retrato profundo das relações humanas sob intensa pressão criativa. Dentro do grupo, conviviam sentimentos como amor, amizade, conflito e transformação, todos influenciados pelo ritmo acelerado da fama mundial.
As histórias pessoais dos integrantes mostram que o sucesso artístico frequentemente caminha lado a lado com desafios emocionais complexos. A relação entre Benny Andersson e Frida Lyngstad, por exemplo, ilustra como vínculos afetivos podem evoluir e se transformar dentro de um ambiente profissional exigente. Ao mesmo tempo, a colaboração musical entre eles gerou algumas das obras mais marcantes da história da música pop. Essa dualidade entre harmonia e tensão foi fundamental para a identidade do grupo. O ABBA, portanto, se torna um símbolo de como a arte pode nascer tanto da união quanto das dificuldades, refletindo a profundidade das experiências humanas. Conclusou, um legado que ultrapassa o tempo. O ABBA permanece como um dos maiores ícones da música mundial, com um legado que continua vivo através das gerações. Suas canções atravessam o tempo, despertando emoções que permanecem atuais mesmo décadas após seu lançamento. O grupo não representa apenas sucesso comercial ou popularidade, mas também uma narrativa humana marcada por conquistas, desafios e mudanças pessoais. A história de seus integrantes revela que a fama não elimina as complexidades da vida, e muitas vezes até as intensifica. Ainda assim, dessas experiências, surgiram obras que continuam a tocar milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais do que uma banda, o ABBA se tornou um símbolo de transformação, mostrando que arte e vida estão profundamente conectadas. Seu legado não é apenas musical, mas emocional, cultural e duradouro, reafirmando que grandes histórias nunca desaparecem, apenas se reinventam com o tempo.